Chegamos ao raio 5, ou Eneatipo 5, ou o tipo 5 do Eneagrama, que pode ser chamado como o observador, ou o analítico, ou ainda o privado. São aquelas pessoas que, de certa forma, são obesas mentais. E por que esse termo de obesidade mental? São pessoas que acumulam conhecimento, são pessoas que estão o tempo todo buscando conhecimento, se aprofundam bastante em cada conhecimento, mas não divulgam essa bagagem toda, porque acreditam que somente eles é quem sabem de tudo, somente eles é quem sabem das coisas que eles aprenderam. Então, quando alguém pergunta para eles alguma coisa referente a todos esses conhecimentos, eles não respondem, são muito econômicos, inclusive nas palavras. São pessoas que economizam palavras, economizam dinheiro, economizam tudo que você puder imaginar. Porque o vício emocional desse raio 5 é a avareza. Eles estão focados no que vai faltar, estão focados na escassez. Eles entenderam em algum momento da infância que a privacidade deles, a intimidade deles foi violada e por isso eles evitam manter contato com as pessoas, porque acreditam que de alguma forma vão violar a privacidade dele novamente. Então são pessoas que não são muito sociais, mesmo do subtipo social. São pessoas que gostam mesmo de ficar em casa, nem sentiram esse isolamento social. São pessoas que gostam muito de ficar lá no quarto, de repente no máximo com algumas pessoas da família, dependendo do subtipo, nem família esse eneatipo, esse raio do eneagrama gosta de lidar. Ele gosta de lidar bastante com máquinas, com computadores, com alguma coisa que tem esse estudo de entender o mecanismo das coisas, de ser analistas, como diz o próprio nome da personalidade. Tudo isso é claro que tem a ver com o nível de desenvolvimento, com as asas, com os instintos, né? Se for uma pessoa que tem o raio 5, mas for do subtipo do instinto social, ela vai conseguir querer estar um pouco mais inserida nos grupos. Vai ser um pouquinho mais expansiva, mas ainda assim mais caladinha, mais reservada. São pessoas que geralmente estudam bastante, então se vocês conhecem aquelas pessoas que são consideradas os nerds, né? Esse raio do eneagrama é basicamente muito o que se aproxima desses tipos de pessoas. E claro que se for do subtipo sexual, eles vão lidar com uma pessoa ou outra de cada vez, mas bem seletivas mesmo, e também ter esse tipo de palavras, quase nenhuma palavra é trocada, né? As relações são muito difíceis para as pessoas do tipo 5. Se for do subtipo ou instinto autopreservação, então, aí você pode ter certeza que são pessoas das quais a gente conhece aí na humanidade, que são muito reservadas mesmo, que gostam mesmo de lidar com máquinas e quase nenhuma relação com pessoas. Eles têm dificuldade de acessar esse tipo de relação com outras pessoas. Eles acham que as pessoas não deveriam ter emoções, que emoções são meramente algo que não afetam, porque eles gostam mesmo de lidar com máquinas, com livros, com estudos e mais estudos. Só que também, se alguém pergunta para eles alguma coisa relativa a esses estudos, eles não gostam muito de compartilhar, porque tem a avareza como vício emocional. São pessoas muito econômicas, como eu falei, economizam palavras, economizam tudo que você puder imaginar. Se ele tiver a asa 4, são pessoas que têm um pouco mais de expansividade, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de alegria, conseguem acessar um pouco mais as emoções. Agora, se ele tiver a asa 6, são ainda mais fechados, mais reservados, porque o 6 é a personalidade que é mais precavida, tem mais medo. Como nós estamos começando hoje a tríade mental, a personalidade 5 é a primeira da tríade mental.
tá? Então, são pessoas que estão aqui na mente o tempo todo. E o 5 é ligado, é ligado à mente e tem a emoção central, o medo, como todas as outras as outras duas personalidades mentais, da tríade mental. E se ele está sob estresse, ele acessa a personalidade 7 e fica um pouco mais impaciente, aí ele começa a falar tudo que ele não falou o tempo todo, fica uma pessoa um pouquinho mais chata, né? Começa a falar mais, começa a querer sair, tudo que ele não saiu, ele sai, ele solta de uma vez tudo que ele reprimiu. Agora, se ele estiver integrado, ele vai na personalidade 8 e acessa a liderança do 8, acessa o poder do 8, acessa a magnanimidade do 8, a presença do 8, a força do 8, e assim ele consegue se sentir bem. É claro que isso também varia, né? Mas é mais ou menos isso. Se você gostou, vai lá e faz, ou se identificou, faz o teste do Enneagrama aqui do Marco Meda que eu deixei, e até amanhã.